Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do canal Matemática Fácil. Meu nome é Felipe Cagliari, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre funções contínuas. O que são funções contínuas? São funções onde o gráfico não possui uma quebra, ou seja, para você fazer o gráfico dela, você não pode tirar o lápis do papel, tá bom? A gente vai ver funções daqui a pouco que vão ser funções que vão ter quebras no gráfico. Ou seja, tem uma parte e depois tem outra parte, tudo bem? Então, entre essas duas partes existe uma lacuna, ou seja, uma quebra, que isso caracteriza funções não contínuas, tá bom? Por exemplo, vamos analisar essa função aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado, né? Se x for menor do que 1, e 2 menos x se x for maior ou igual a 1, tá? Então, o gráfico dessa função no GeoGebra está sendo analisado aqui, tudo bem? E a gente vai analisar esse gráfico explorando limites, tá bom? Ou seja, usando propriedades de limites de funções contínuas. Então, a gente vai definir uma função contínua usando propriedades de limites, tá bom? E uma função contínua, graficamente, o gráfico dela não tem quebras. Ou seja, essa daqui, por exemplo, ó, não tem quebras. Ó. Você começa daqui e termina aqui, ó. Ela é ininterrupta, tá? Não tem interrupção, tá bom? Se você gostar desse vídeo, eu sugiro que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá bom? E dê novas sugestões de exercício, mande para mim sugestões de exercício, mande para mim as suas dúvidas, tá bom? Em relação a funções contínuas e também outros assuntos, tá bom? E para que eu possa também levar, por exemplo, esse conteúdo de qualidade para mais pessoas, tá? Então, curta o vídeo, tá? Comente, não deixe de comentar, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, para que eu possa levar, por exemplo, esses conteúdos e ajudar muito mais gente, tá bom, gente? Então, valeu! Então, vamos lá, vamos para uma vinheta, tá? E enquanto rola essa vinheta, eu gostaria de pedir que você fizesse isso, tá bom, gente? Então, pessoal, antes a gente ver alguns exemplos no GeoGebra de funções contínuas, a gente vai ter que aprender a definir funções contínuas usando limites, ou seja, uma definição usando limites. Então, para a gente definir o que seria uma função contínua, a gente vai considerar funções contínuas no ponto, tá? Então, por exemplo, uma função é contínua no ponto x igual a se o limite de f de x com x tendendo a for igual ao f de a, ou seja, esse limite de f de x, quando x tende a, ele existe e é igual à imagem do número a pela função f, tá? Ou seja, o f de a. Então, mas para que esse limite, o f de x com x tendendo a a, exista, devemos ter o seguinte, que os limites laterais, ou seja, o limite de f de x com x tendendo a a pela direita, tá? E o limite de f de x com x tendendo a a pela esquerda deve ser o mesmo valor, tudo bem? Tudo bem, gente? Então, se os limites laterais derem o mesmo valor, então quer dizer que esse limite aqui existe. E o valor desse limite vai ser o valor obtido pelos limites laterais. Tudo bem? Aí, se esse limite existir e for igual ao f de a, tá? Então a função é contínua. Tá bom, gente? Agora vamos ver exemplos lá no GeoGebra de funções contínuas. Ó, essa função ela vai ser x ao quadrado se x for menor que 1, tudo bem? E vai ser 2 menos x caso contrário, ou seja, se x for maior ou igual a 1. O gráfico dessa função é essa daqui, ó, tudo bem? Ela é uma metade de uma parábola e metade de uma reta, tá certo? Então daqui para cá ela é a parábola x ao quadrado, tudo bem? Ó? Se x for menor que 1, ela é x ao quadrado. Se x for maior que 1, ela é uma reta, que é 2 menos x. Tudo bem? E aí, a gente vai agora pegar alguns pontos. Ó. Por exemplo, vou pegar um ponto A aqui, ó, certo? E o ponto A é um ponto sobre a curva. Então, eu pego o ponto A, projeto sobre o eixo x, obtenho um ponto B. E se eu pegar o ponto A e projetar sobre o eixo y, obtenho um ponto C, de forma 90 graus. Tudo bem? Então, observe o seguinte, aqui, esse ponto B aqui é a abscissa do ponto A.
E o ponto C é a ordenada do ponto A, tudo bem? Se eu aproximo a abscissa de 1, o que acontece? Ó, a ordenada, que é o C, está se aproximando do 1 também, ó, tudo bem? E o que é a definição de limite? É para onde vai a ordenada do ponto, que é nesse caso aqui é o ponto C, quando a abscissa se aproxima do ponto 1, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, o ponto B é a abscissa do ponto A e o ponto C é a ordenada do ponto A. Se eu aproximo a abscissa de 1, ó, a ordenada está se aproximando de qual ponto? De 1 também, tudo bem? Certo? Então, podemos dizer, você vai ter que o limite de f de x, né? Quando o x se aproxima de 1, vai ser o quê? Vai ser 1. Por quê? Porque a ordenada está se aproximando do 1. Tudo bem? Ó, que o ponto C está se aproximando do 1. Então, quando o B se aproxima do 1 pela direita, o ponto C se aproxima do 1. Então, isso quer dizer que o limite da função f de x, quando o x tende a 1 pela direita, pela esquerda, né? Se aproxima de quem? Do 1. Tudo bem? Certo? Esse daqui é o valor do limite lateral de f de x. Tá certo? Limite lateral de f de x com x se aproximando de 1 pela esquerda. Tudo bem? Então, gente, por exemplo, ó, você pode observar que quando o ponto B se aproxima do 1, o ponto C, que é a ordenada, né, se aproxima do 1 também. Certo? Então, o ponto B é a abscissa de A e o ponto C é a ordenada de A. Quando o ponto B se aproxima do 1, ó, o ponto C está se aproximando do 1 também. Tudo bem? Isso quer dizer que o limite de f de x, quando o x tende a 1 pela esquerda, ou seja, o ponto B que está se aproximando do 1 pela esquerda, né, vai ser igual a 1. Tudo bem? Isso é um limite lateral. Né? Lembra que eu falei, para a função ser contínua, o limite de f de x quando x tende a 1 tem que existir, tem que ser igual à imagem do 1, ou seja, o f de 1. Tudo bem? Tá certo? Aqui, então, a função ser contínua no ponto 1. Ou seja, o limite quando x tende a 1, né, vai ser o quê? A imagem de 1. No caso aqui, tudo bem? Então, para analisar esse limite, a gente tem que analisar o que? Os limites laterais, certo? Então, a gente já descobriu que o limite, quando o x tende a 1 pela esquerda, né, que são valores menores do que 1, vai dar igual a 1. Por quê? Porque se aproximando do 1 pela esquerda, aqui, ó, quando esse ponto B se aproxima do 1 pela esquerda, o ponto C também se aproxima do 1. Tudo bem? Então, o valor desse limite lateral é igual a 1. E agora, pela direita, vamos lá. Analisando pela direita, ó, vou apagar esses pontos B e C aqui, tudo bem? Tá certo? Ó, analisando pela direita, você tem o seguinte, ó. Considere esse ponto E aqui, à direita do ponto F, da bifurcação aqui, tá? Que é o do ponto 1, 1, tá certo? E vamos tomar esse ponto D aqui, ó, à direita do ponto 1. Tá certo, gente? Então, quando você tem aqui, ó, aproximando esse ponto D pela direita, o que você vai acontecer, ó? Esse ponto D é exatamente a abscissa desse ponto E. E esse ponto F é exatamente o quê? A abscissa, a ordenada desse ponto E, tudo bem? Ó, então, D é a abscissa do ponto E e F é a ordenada do ponto E, tudo bem? E o E é um ponto sobre a curva, tá certo, gente? Então, observe o seguinte, ó, quando a abscissa se aproxima do 1 pela direita, o que acontece? Ó, você tem que a ordenada também vai se aproximando do 1 pela direita, tá certo? Beleza? Então, o limite lateral para aqui de f de x, quando x tende a 1 pela direita, também vai ser 1. Por quê? Porque quando eu aproximo o D, né? Quando o D se aproxima de 1 pela direita, ó,
o f vai se aproximando do 1 também, tudo bem? Então, os dois limites laterais, nesse caso aí, são iguais. Isso quer dizer que o limite de f de x, quando o x tende a 1 pela direita ou pela esquerda, dá ambos iguais a 1, tudo bem? Então, esse limite existe, tá certo, gente? Então, o limite de f de x quando x tende a 1 existe e é o quê? É exatamente os valores que dão os limites laterais. Como os limites laterais estão dando 1, esse limite de f de x também vai dar igual a 1, tudo bem? Beleza, gente? Agora, qual é a imagem da função no ponto 1? Olha só, que é o f de 1, né? Observando aqui, ó, o f de x vai ser x ao quadrado se x for menor do que 1, e vai ser 2 menos x se x for maior ou igual a 1. Então, qual é a imagem do 1? Bem, como a função é 2 menos x se x for maior ou igual a 1, então esse f de x aqui no ponto 1 vai obedecer essa sentença aqui, ó, tudo bem? Vai ser 2 menos x. Então, a imagem do f de 1 vai ser o quê? Vai ser 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Então, os limites laterais pela esquerda e pela direita deram 1 e a imagem deu 1. Isso quer dizer que o limite de f de x, quando x tende a 1, é 1 e é igual à imagem. Tudo bem? Ou seja, o f de 1 também é 1. Tudo bem? Então, esse limite, tanto o limite do f de x, quando x tende a 1, quanto a imagem do 1, ou seja, quanto o f de 1 está dando 1. Portanto, a gente pode dizer que o limite de f de x quando x tende a 1 vai ser exatamente igual ao quê? O f de 1. Tudo bem? E aí a função vai ser contínua. Tá certo, gente? Agora um exemplo de função que não é contínua. Vamos lá. O exemplo de função que não é contínua, a gente vai pegar aqui, ó, uma outra função, tá bom? Ó. Essa função, graficamente, ó, a função g de x, ó, ela vai ser x ao cubo se x for menor do que 1 e vai ser x mais meio se x for maior ou igual a 1. Ou seja, caso contrário, né? Se não acontecer isso daqui, ele vai ser x mais meio, tudo bem? Ou seja, se ela vai ser x ao cubo, vamos pegar outra função, né? Uma função g que não é contínua, tudo bem? Essa função g ela é definida como x ao cubo se x for menor do que 1 e vai ser x mais meio se x for maior ou igual a 1. Então, observe que o gráfico dela tem uma descontinuidade aqui, ó. Tudo bem? Tem uma quebra. Então, vamos observar por que ela não vai ser contínua em termos de limites. Tudo bem? Primeiro, vamos calcular o limite de f de g de x quando x tende a 1 pela esquerda. Ou seja, então, por exemplo, pessoal, vamos lá. Vamos pegar um ponto B aqui, ó, à esquerda do 1, tudo bem? Para esse ponto B, a gente vai ter um ponto I sobre a curva, tudo bem? Certo? De forma que esse B aqui, ó, seja a abscissa desse ponto I, tá? E esse ponto G aqui, ó, seja a ordenada desse ponto I, tudo bem? Então, a abscissa está aqui, ó, que é o ponto B, e o ponto G é a ordenada do ponto I, tá certo? E aí, o que vai acontecer, ó? Se eu aproximar esse ponto B aqui do 1, o que acontece, ó? Aproximando esse ponto B aqui do 1, né? Ou seja, vai ser, agora a gente vai ver o limite de quê? De g de x, né? Quando o x se aproxima do 1 o quê? Pela esquerda, tudo bem? Ó, então, aproximando essa abscissa aqui do 1 pela esquerda, o que acontece? Ó, você vai ver que a ordenada desse ponto aqui vai se aproximando do 1 também pela direita, ó, pela esquerda, tudo bem? Então, essa ordenada aqui também se aproxima do 1, tudo bem? Tá certo? Então, a gente pode dizer que quando o x se aproxima do 1 pela direita, não pela esquerda, desculpa, você tem que a ordenada também se aproxima, o f de x se aproxima o quê? Do 1 também, beleza? Tá certo? Então, ó, pegando o ponto B aqui, ó, de novo, pegando esse ponto B aqui sobre a curva, seja B essa abscissa desse ponto aqui, tudo bem? Do ponto I, e seja G a ordenada do ponto I. Quando eu aproximo a abscissa, que é o x, tá? Do 1, ó,
quando esse ponto B aqui se aproxima do 1 pela esquerda, né? Você tem que esse ponto G aqui se aproxima do 1 também. Tudo bem? Então, se x se aproxima do 1 pela esquerda, você tem que o f de x também vai se aproximando do 1 também. Tudo bem? Que é o G, né? Lembrando que aqui no caso aqui o x está sendo representado pelo B e o f de x está sendo representado pelo ponto G. Tá bom? Agora, então o limite lateral, né? O limite lateral, quando o x tende a 1, né? Pela esquerda, você tem que vai ser igual a 1, tudo bem? Por quê? Porque o f de x está tendendo a 1 também, tá certo? Agora, se você analisa o outro limite lateral, o que acontece? Ó, analisando o outro limite lateral, aqui, vamos pegar um ponto J aqui sobre a curva, aqui em cima, tudo bem? E aí, a gente pega agora a abscissa desse ponto J, que vai estar à esquerda de 1. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a direita do 1, tudo bem? Que vai ser o ponto D, tá certo? E aí, a gente vai pegar também o que é a ordenada desse ponto J, que vai ser o ponto H, tudo bem? Então, olha só. O D vai ser a abscissa desse ponto J e o H vai ser a ordenada desse ponto J. O que acontece com a ordenada do ponto J quando o x, ou seja, quando a abscissa se aproxima do 1 pela direita? Então, aproximando esse ponto D pela direita, ó, você vai ter que a ordenada também vai se aproximando de quem? Do 1,5. Ela não chega até 1, ó, ela não passa de 1,5. Tá vendo? Ó? Não passa de 1,5. Ó. Tudo bem? O máximo que ela vai é até 1,5. Ó. Então, o limite, né? O limite lateral, de f de x, quando o x tende a 1 pela direita, ou seja, quando esse ponto D vai se aproximando do 1 pela direita, vai estar dando o quê? 1,5. Tá? Porque a ordenada vai se aproximando de 1,5, tudo bem? Ou seja, o f de x vai se aproximando de 1,5. Tá? Então, quando o x tende a 1 pela direita, o meu f de x, que está sendo representado pelo ponto H, vai se aproximando do 1,5, tudo bem? Então, você pode dizer que os limites laterais, nesse caso, não são iguais. Ou seja, quando você tem pela esquerda, vai dar igual a 1, e quando você vem pela direita, vai dar igual a 1,5. Então, esses limites não existem. Então, portanto, a função não pode ser contínua. Tudo bem? O limite de f de x quando x tende a 1, né? Os limites laterais de f de x quando x tende a 1 está tendendo a valores diferentes. Portanto, o valor desse limite de f de x quando x tende a 1 não existe. Tá bom? Porque por limite de f de x quando x tende a 1 existir, os limites laterais devem ser iguais. Mesmo valor. Tá bom? E a função não pode ser contínua, por quê? Porque, em primeiro lugar, para a função ser contínua, esse limite de f de x quando x tende a 1 tem que existir e tem que ser igual à imagem do 1. No caso aqui, a imagem do 1, olha só, seria o quê? Ó? Bem, o g de x vai ser igual a x ao cubo, né? Se x for menor do que 1, e vai ser x mais meio se x for maior ou igual a 1. Então, como x igual a 1, você tem a segunda extensa, tudo bem? Ó? Então, a imagem do 1 vai ser o quê? O g de 1 vai ser 1 mais meio, que vai dar 1,5. Então, apesar de que a imagem de 1 deu 1,5, os limites não existem. Por que os limites não existem? Porque os limites laterais estão dando valores distintos, tudo bem? Então, a função não pode ser contínua. Para a função ser contínua, esse limite tinha que existir e tinha que ser igual à imagem do 1, ou seja, o g de 1, que é 1,5. Tudo bem, gente? Então, a função aqui não é contínua. Então, voltando lá para o nosso problema,